Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nosso convidado é o médico ortopedista Dr. José Wilson de Carvalho Júnior. Dr. José Wilson, é um prazer tê-lo aqui conosco, inclusive comentando a respeito de algumas patologias relacionadas com a articulação dos joelhos. É um prazer, é todo meu, Luciano. A gente vai tentar aqui esclarecer algumas dúvidas das pessoas aí em relação às doenças do joelho. Muito obrigado. Seu Wilson, quais as principais doenças que acometem a articulação dos joelhos? As articulações dos joelhos? A articulação do joelho, Luciano, ela é cometida por várias doenças, né? Então a gente divide essas doenças em doenças inflamatórias, doenças traumáticas do joelho, né? E as doenças degenerativas do joelho. As doenças traumáticas são as lesões, entorses, traumas, né? Que podem levar aí a fraturas a nível do joelho ou do fêmur distal, na região distal do fêmur. Vou mostrar aqui para isso é bom, você trouxe um joelho, né? Eu trouxe um joelhinho para a gente acompanhando, acho que fica mais fácil para a gente estar explicando. Então, as fraturas podem ser a nível distal do fêmur, na tíbia proximal, né, ou na patela. Tá? Se você puder fazer a gentileza, de virar para essa câmera de frente, aí os nossos telespectadores vão ter a oportunidade de ver melhor. Aqui tem um joelho, né? Então aqui é o fêmur, essa é a tíbia e essa é a patela. Então as fraturas a nível do joelho, elas podem ocorrer no fêmur distal, né, na tíbia proximal, na parte proximal da tíbia ou na patela, tá? Ou na fíbula proximal. Além falando ainda em lesões traumáticas a nível da articulação do joelho, a gente pode ter lesões dos ligamentos, né, que tem na articulação do joelho. Os ligamentos que nós temos na articulação do joelho são o ligamento cruzado anterior, né, que seria esse pivô central aqui do joelho. O ligamento cruzado posterior, que fica aqui atrás do joelho, eles chamam cruzado porque um cruza com o outro, né? Os ligamentos colaterais, que é o ligamento colateral lateral e o ligamento colateral medial. Além disso, ainda nas lesões traumáticas do joelho, a gente pode ter as lesões dos meniscos. Então, em torces, em esporte, a gente pode ter lesão do menisco. Nós temos dois meniscos, o menisco lateral e o menisco medial. É o que acontece muito no esporte, principalmente jogo de futebol, não é isso? O pessoal lesa muito menisco, né? Menisco, né? O futebol é o principal esporte do Brasil, né? Então a gente tem aí no joelho as principais lesões aí que ocorrem no esporte, né? Tanto é que foi feito um trabalho aí, um estudo. O joelho é a articulação mais acometida nos traumas esportivos. Foi feito um trabalho na Olimpíada de Pequim. E o joelho é a articulação mais acometida nos traumas esportivos. Só fazendo um comentário, essas patologias do joelho, algumas têm a ver com peso, com sobrepeso da pessoa ou não? Sim, o sobrepeso pode não ser a causa de algumas doenças, mas com certeza ele piora, né? Piora, né? Então ele pode, por exemplo, piorar uma doença degenerativa do joelho, como a osteoartrose, né? Então a pessoa mais obesa, ela vai ter uma sobrecarga em cima dessa articulação. Então a osteoartrose, que é uma degeneração, envelhecimento da cartilagem articular, ela pode piorar. E tanto as outras lesões também, com os meniscos vão ficar sobrecarregados, os ligamentos sobrecarregados, os tendões sobrecarregados. O conjunto então todo, a obesidade com certeza ela vai aí poder estar levando a problemas no joelho. Como que são feitos os diagnósticos dessas lesões de joelho? Os diagnósticos são vários, né? Primeiramente, tem que ser feita uma história clínica bem feita, né? Levando-se em consideração a queixa do paciente, o tipo da dor do paciente. Então, as dores de reumáticas, por exemplo, elas doem mais quando o paciente está parado e melhora quando o paciente está se movimentando, diferente das dores de origem mecânica, que podem piorar ele melhora quando o paciente está parado e piora quando está andando, né? E os diagnósticos são feitos através de radiografias, né? Onde você vai estar exame físico primeiro, né? Primeiramente você faz o exame físico. O joelho é uma articulação muito fácil de ser examinada, porque as estruturas são bem fáceis de ser palpadas. E uma boa anamnese também, né? Uma boa anamnese, uma história clínica bem feita, o exame físico, uma radiografia do joelho a gente faz, né? Lógico que os exames são direcionados através da anamnese
e do exame físico. Então você pode estar pedindo exames reumáticos, se você suspeita de uma doença reumática, né? Exames laboratoriais. A radiografia, né, onde a gente não vê tudo numa articulação do joelho, mas a gente vê uma suspeita de fratura, dá para a gente ter um diagnóstico de uma osteoartrose do joelho com uma radiografia simples do joelho. Algumas lesões de cartilagem podem ser vistas também, né? Certo. Além disso, temos a ultrassonografia, que dá para a gente fazer alguns diagnósticos, nem todos, de lesões de partes móveis, como tendão, né? Que uma certo. tendinite, né? Você pode ter. A ultrassonografia hoje tem ajudado muito, né? Então é um exame muito examinador dependente, mas dá para a gente ter aí alguns diagnósticos. E a ressonância magnética é o exame melhor para a gente poder tá fazendo diagnóstico das doenças do joelho. Então, falando em osteoartrose, como que é feito o tratamento? Bom, o tratamento da osteoartrose, a osteoartrose é uma doença que se caracteriza pelo envelhecimento da cartilagem articular. A cartilagem é que reveste a articulação do joelho e ela começa a ficar degenerada e envelhecida. Os fatores, as causas da artrose são um fator genético, né? E podem ter outras causas inflamatórias, reumatismo, às vezes fraturas com desvio que vão levar a incongruência articular e levar a uma artrose. E é uma doença que acomete principalmente pessoas idosas, né? O idoso, ele, com o passar do tempo, ele vai tendo um enfraquecimento da musculatura, ele vai tendo um enfraquecimento dos tendões e também da cartilagem. Então é uma doença que acomete principalmente pessoas idosas, né? Os idosos, eles começam a perder essa massa muscular, eles começam a perder o equilíbrio, e eles começam a mudar a postura, né? Então a pessoa... E tem alguma dica então para que não aconteça isso, tipo algum esporte, algum exercício que o idoso físico possa fazer? O exercício físico, né, de fortalecimento da musculatura. Então isso é essencial, porque o movimento da articulação faz com que haja uma nutrição maior daquela cartilagem que pode estar sendo envelhecida ou lesada. Então a gente sempre orienta a pessoa sempre movimentar e não ficar parada, né? Então às vezes muitas pessoas vão no consultório e falam, não, eu não posso movimentar o meu joelho porque eu tenho uma doença, uma artrose no joelho. Pelo contrário, você tem que Quanto menos movimento, pior, né? Quanto menos você movimenta, maior vai ser a degeneração daquela estrutura e a piora da doença. Então você tem que fazer fortalecimento da musculatura, você tem que fazer alongamento é muito importante, movimento, hidroterapia, posicionamento no espaço, né, para melhorar a postura, porque o paciente idoso ele tende a ter uma cifose torácica devido à osteoporose. Então ele anda com o joelho um pouco mais fletido e até um pouco mais invalo, né? Então é importante, né, exercitar, não ficar parado. Com certeza, né? Com certeza o exercício é fundamental, é muito mais importante do que os outros tratamentos nessas doenças degenerativas. Zé Wilson, eu vi um dia na TV falando, né, uma reportagem a respeito do idoso, né, e falando sobre exercício. E eles mostraram vários idosos, inclusive falando que é importante o idoso subir e descer a escada. Você concorda com isso? É bom ou não? Depende, viu? Subir e descer a escada você acaba tendo algum problema na articulação fêmuro-patelar, né? Então nós temos, quando você sobe e desce a escada, existe uma sobrecarga em cima dessa articulação fêmuro-patelar e algumas pessoas podem já ter uma doença degenerativa dessa acaba piorando, né? Acaba piorando. Então, acho que a gente tem que avaliar caso a caso. Cada caso, não podemos generalizar. Sempre procurando especialista, né, para melhor orientar. Sem não dúvida, é isso? sem dúvida. Zé Wilson, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com o médico ortopedista Dr. Zé Wilson. Zé Wilson, as lesões de joelho mais frequentes no esporte, quais seriam elas? Bom, os esportes, na verdade, o futebol, na verdade, é o esporte que a gente... Né, no Brasil é o esporte mais... é o preferido, né, dos brasileiros. Né? E o joelho, na verdade, é a articulação que tem mais lesões dentro do esporte. Isso vem de um trabalho feito na Olimpíada de Pequim, né, e que se evidenciou que o joelho é a articulação mais lesada em todos os esportes.
E falando particularmente aí do futebol, vamos dizer, as lesões mais frequentes são devidas às entorses, né? Você tem um mecanismo aí de entorse no joelho, onde você tem uma rotação do joelho e um desvio em valgo, né? Onde você pode ter lesões do ligamento cruzado anterior, né? Que é esse ligamento aqui, as lesões meniscais, tá? E as lesões de cartilagem, além de ter outras, podendo ter até fraturas a nível do joelho e até rupturas de tendão, um tendão patelar, né? Que foi o caso do Ronaldo, né? Que houve uma ruptura do tendão patelar, uma lesão mais grave e mais rara, mas pode ocorrer até do tendão do quadríceps. Então, as lesões ligamentares e as lesões meniscais. Falar em lesões meniscais, qual que é o tratamento para elas? Bom, a gente tem que diferenciar a lesão meniscal no esporte, né? Naquele atleta jovem que torceu o joelho e lesou o menisco, que é diferente de uma pessoa mais idosa que já tem um comprometimento osteoartrósico desse joelho, que tem uma lesão degenerativa do menisco. Então, a lesão desse esportista jovem, né, vai depender do local do menisco que ele lesou, né? O menisco é uma estrutura que nós temos aí que a gente chama de zona vermelha, que é uma zona que tem circulação, e uma zona branca que não tem circulação. Então, se a lesão for na zona vermelha, há a chance desse menisco cicatrizar. Se a lesão for numa zona branca, onde não tem circulação, provavelmente esse menisco não vai cicatrizar e você vai ter que fazer uma cirurgia. A cirurgia seria uma artroscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva, a gente faz 2 furinhos no joelho, e é onde a gente vai ou retirar aquela lesão ou suturar aquela lesão nesse atleta que teve a lesão. Essa seria a cirurgia, basicamente, do atleta jovem. No idoso que tem uma lesão degenerativa do menisco, a gente prefere o tratamento conservador, embora em alguns casos possa ser necessário fazer algum tipo de intervenção cirúrgica. O que você fala a respeito do tratamento, né, das fraturas a nível de joelho? Bom, as fraturas a nível do joelho, a gente tem que ver se as fraturas são intra-articulares, ou seja, tem um traço que vai para dentro da articulação, ou extra-articular. E tem muitas variáveis, né? A idade do paciente, se o paciente tem alguma complicação que possa estar contribuindo para que ele não possa ser operado. Então, sempre de preferência o tratamento sempre conservador, ou seja, não cirúrgico quando é possível, né? Mas a articulação, toda fratura que é próxima de uma articulação, dentro de uma articulação, a gente tem que ter uma mobilidade precoce, tá? Então a gente tem que promover sempre isso para o paciente, tentar fazer com que essa articulação comece a se movimentar o mais rápido possível. E aí, inclusive, você falou agora há pouco, né, durante o intervalo comercial, que a reabilitação pós-operatória é importantíssima. É importantíssima, né? Então eu diria que é tão importante quanto o tratamento instituído pelo ortopedista, a reabilitação pós-operatória, né? E se não for bem feita, você vai ter problemas sérios aí de rigidez da articulação, atrofias musculares, déficit de movimento. Então, isso é importantíssimo, a reabilitação. José, o que tem assim? Deve ter muitas novidades, né, nessa área, né, de tratamento das lesões do joelho. Você poderia falar alguma coisa? Falar rapidamente, o desafio nosso, na verdade, no tratamento da lesão do joelho, são as lesões de cartilagem, porque a cartilagem é uma estrutura avascular, ou seja, não tem circulação dentro dela, e ela é nutrida pelo líquido sinovial, diferente de qualquer tecido do nosso corpo, né? Então não passa sangue, ela vive em hipóxia, né? Então quando você tem uma lesão, não fala da lesão da artrose, uma lesão pequena de cartilagem, que pode levar ou sempre leva a uma artrose do joelho. Então hoje as novidades são mais focadas aí a nível de tratamento das lesões de cartilagem. Então a gente tem hoje aí os transplantes dos condrócitos, né, que são as células que tem dentro da cartilagem. A gente faz um cultivo dessas células no laboratório e levamos para essa lesão de cartilagem, né? Existe o transplante mesmo, propriamente dito, de cartilagem, onde a gente usa a cartilagem de banco de tecido, tá? E implanta ali em lesões grandes de cartilagem, embora a gente tenha uma dificuldade aqui no Brasil em estar fazendo isso, porque nem tem uma burocracia em relação ao uso do banco de tecido, nem todo hospital pode usar, então é uma coisa um pouco mais complicada, tá? Nós temos aí a cirurgia navegada de joelho, onde a gente faz a cirurgia navegada por um computador, o computador faz os cortes para a gente, né? A gente coloca os sensores
no joelho, o computador entende aquilo como uma imagem tridimensional e vai nos orientando os cortes. Isso é muito os bom, cortes isso é ótimo. Isso não é uma coisa nova, já existe há bastante, até vamos dizer que em 1999 começou a se fazer em São Paulo e hoje está se difundindo aí. E o que ajuda muito também, né? Navegar tinha um preço muito alto e agora já está um pouco mais barato. E a robótica, que eu acho que é o futuro, né? Que seria o futuro, né? Exatamente. Né? Mas é uma coisa que ainda nós não temos aqui. Você falou em atividade física, né? Lesão de menisco e tal, mas tem alguma atividade física? Quais são elas, as benéficas e as que prejudicam as lesões de joelho? Eu diria que a maioria das atividades físicas são benéficas a um joelho saudável. Então, porque promove o que? A movimentação do joelho, ou seja, quando você movimenta o joelho, você vai estar fazendo com que aquele líquido sinovial entre dentro da cartilagem, nutra aquela cartilagem, né? E fortalecendo a musculatura, alongando a musculatura. É lógico que uma pessoa que tem um joelho doente deve estar evitando alguns esportes que tem impacto, excesso, né? O excesso. Sempre procurar estar fazendo um bom alongamento, um bom aquecimento, ter uma musculatura preparada para exercer aquela atividade física. Porque aquele atleta de final de semana que não faz nada durante a semana, de repente, esse é o mais propenso a ter uma lesão. Não vai dar certo, né? Articulação. Zé Wilson, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, conversando com o médico ortopedista Zé Wilson. Zé Wilson, qual que é a diferença entre artrose e osteoporose? Que nós sabemos, mas tem muita gente que acaba fazendo confusão, né, a respeito disso. São duas doenças com nomes parecidos, mas são doenças diferentes, né? A artrose é um problema na cartilagem articular, né, naquela superfície da cartilagem articular, que pode acometer várias articulações, né, não só o joelho. E a osteoporose é uma descalcificação dos ossos, então é uma doença óssea. Então, como que se trata a osteoporose? Qual que seria o melhor procedimento? O melhor procedimento é sempre a prevenção, né? Então a gente sempre deve estar prevenindo a osteoporose. A osteoporose é uma doença que acomete principalmente as mulheres pós-menopausa, porque você é ginecologista, sabe disso, depois que elas param de produzir o estrógeno, então o organismo, esse estrógeno protege aí os ossos do organismo e retirar o cálcio deles. Então o que acontece que é uma doença predominantemente nas mulheres pós-menopausa. Então, como que se previne a osteoporose? Tendo um hábito saudável, um hábito alimentar saudável, rico em cálcio, vitamina D, exercícios físicos, tomar sol, evitar bebida alcoólica, cigarro, né, etc. Em alguns casos, ter que fazer a terapia de reposição hormonal, né, quando não existem contraindicações, né. Então, e existem tratamentos específicos aí da osteoporose, que a gente usa alguns medicamentos que fazem com que evite a reabsorção do cálcio nos ossos, né, e a própria suplementação de cálcio. Zé Wilson, na criança, tem alguma lesão que é mais frequente no joelho? Bom, tem as lesões mais frequentes no joelho de criança, são várias coisas, as crianças caem muito, tem os traumas, como todo mundo, eles podem ter lesões meniscais, eles podem ter lesões de menisco, fraturas no joelho, mas algumas coisas que a gente tem que dizer aí, que seria as tendinites a nível do joelho, né, que seria a doença de Osgood-Schlatter, tá? Onde existe uma inflamação aqui na região da tuberosidade da tíbia. O tendão patelar, ele vai tensionar o osso que ainda não está fundido, porque existe tem uma placa de crescimento aqui, né? Certo. Então existe uma tensão, uma inflamação. Ou aqui na região da patela, que é a doença de Larsen e Johansen, tá? Que existe uma inflamação aqui no polo inferior da patela devido a esse processo de tendinites. Nas crianças também a gente tem que estar observando o geno valgo e o geno varo, né? E sempre estar procurando corrigir isso, né? Quando for necessário e não for fisiológico, através de órteses ou palmilhas, etc. Zé Wilson, nas mulheres, quais as lesões de joelho mais frequentes? Bom, as mulheres, pelo fato delas terem a bacia mais larga do que o homem, então elas têm o que a gente chama de valgo fisiológico, né? É o valgo dinâmico. Então a bacia mais larga, o fêmur ele vai mais para dentro,
tá? Tá. Nesses casos, acontece com que a patela fique mais lateralizada e as mulheres são mais propensas a terem doenças da patela, tá? Então, as doenças de instabilidade da patela, tanto por musculatura às vezes fraca ou problemas hormonais, né? Então existe aí nas mulheres a instabilidade patelar, a tendinopatia patelar. Então a causa mais frequente de procura no consultório de especialista em joelho seria realmente mulheres com dores na articulação da patela, tá? Então é uma coisa importante, tá? Você falou em especialista em joelho. Quando que uma pessoa, que um paciente deve procurar um especialista em joelho? Olha, hoje em dia a medicina está muito subespecializada e a ortopedia, né, é muita coisa. Então eu acho que sempre que a pessoa tiver dor no joelho ou tiver uma lesão no joelho, sempre, se for possível, procurar um especialista mesmo na área. Dr. Zé Wilson, então, como sempre, tem umas perguntas, né, de nossos telespectadores. Pode responder para a gente? Claro. Então vamos chamar a nossa repórter Fernanda Cruz. Primeira pergunta. Olá, Dr. Luciano. Tudo bem? Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre as lesões ocorridas no joelho. Vamos tirar algumas dúvidas de nossos telespectadores. Dr. José Wilson, a artrite também ocorre no joelho? Ocorre sim. A artrite é um nome genérico que se dá a uma inflamação em uma articulação. E isso ocorre também no joelho por diversas causas, né? As causas reumáticas, inflamatórias ou mesmo traumáticas. Então a artrite, né, artrite reumatoide, doenças reumáticas soronegativas, etc. Se a gente for falar que tudo é muita coisa, mas a artrite com certeza ocorre dentro do joelho. Próxima pergunta. Dr. José Wilson, eu gostaria de saber quando é necessário fazer a cirurgia de menisco. Bom, Samuel, sempre que houver uma lesão meniscal, pode ser que seja necessária a cirurgia de menisco, né? Como a gente já tinha conversado sobre isso. Em lesões de meniscos aí, onde não há cicatrização dele, naquele local onde não cicatriza, né? Que a gente chama zona branca, que é a zona avascular sem circulação, e às vezes a gente precisa fazer uma cirurgia ou para suturar esse menisco ou para retirar a parte lesada dele. Próxima pergunta. Dr. José Wilson, que tipo de lesões pode ocorrer no joelho? Rafaela, várias lesões, né? Como a gente já abordou aqui, então as lesões traumáticas, com lesões fraturas, lesões meniscais, lesões ligamentares, lesões tendíneas, né? Então são várias as lesões que podem acometer a articulação do joelho. Próxima pergunta. Dr. José Wilson, por que se forma a famosa água nos joelhos? Dr. Luciano, por hoje terminamos. Um grande abraço e até a semana que vem. Um abração para você, Fernanda. Até semana que vem, se Deus quiser. Bom, José, a água no joelho, na verdade, é um líquido dentro da articulação do joelho, né? Então existe um derrame articular, um aumento do líquido sinovial dentro do joelho. Isso existem várias causas aí que podem levar a isso. Normalmente existe uma sinovite, né, uma inflamação da sinóvia, que é uma membrana que reveste a cartilagem articular e a articulação, e ela se inflama e ela começa a aumentar a produção de líquido sinovial, ou por problemas inflamatórios ou mesmo por problemas traumáticos. Seu Wilson, antes de encerrarmos o programa, eu quero agradecer a tua presença, né? Tenho certeza que foi muito bom, que nossos telespectadores, tenho certeza que gostou bastante. E eu gostaria que você deixasse alguma mensagem, né, para os nossos telespectadores. Bom, eu que agradeço, Luciano, a presença aqui. Então a gente fica aí, né, acho que nós tentamos responder algumas coisas em relação ao joelho, né? Mas isso é um programa muito importante aí para todo mundo, né? Para estar esclarecendo as dúvidas. Espero que continue assim e você continue tendo o sucesso que você está tendo. Se Deus quiser. Tá bom? Muito obrigado, viu, Zé Wilson, pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.